Muito bem, fala pessoal, vamos começar agora mais um bate-papo de Position. Como todo domingo, meu nome é Luiz Fernando e eu trago para vocês esse tipo de conteúdo onde eu compartilho a minha visão sobre o mercado com análise ampla aí de diversos ativos através do prazo de Position e da filosofia seguidora de tendência, a filosofia de Trend Following. Falando nisso, essa semana eu fiz um vídeo trazendo um pouco da história de como funciona os modelos aí seguidores de tendência. Então, eu convido você a assistir esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. E vamos então falar do mercado, que essa semana deu uma bela de uma porrada, o mercado sim, subindo muito forte, como nós já havíamos falado aí na semana passada. Eu não gosto muito de falar como a previsão, nós sabíamos que isso ia acontecer, porque não, galera, a análise técnica não se trata disso, e sim de identificarmos aí os sinais mais propensos, os sinais com a probabilidade maior de sucesso e alocar o nosso risco, o nosso dinheiro nesses sinais, do que simplesmente usar a análise técnica para achar, para ter certeza de um movimento. Não, o mercado é sempre soberano. Bom, vamos começar a nossa análise? Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês o like e também não se esqueçam aí de seguir aqui o canal. Eu vou começar falando aqui do Ibovespa, lembrando para vocês que estão chegando aqui agora que esse vídeo é dividido em 4 partes, como vocês estão vendo aí no índice. Então eu falo de uma maneira mais ampla do mercado, falo também do análise macro, dou uma olhada nos destaques que eu coloquei semana passada e os destaques dessa semana, dou uma olhada também nos ativos no modo geral e mostro para vocês os papéis, os ativos que eu tenho na minha carteira de ações. Então vamos começar nossa análise. Está na tela para vocês o Ibovespa e notem o tamanho do movimento de alta que nós tivemos essa semana. O mercado aí subindo cerca de 8% essa semana, dando continuidade ao sinal deixado na semana anterior. Sim, agora é fácil de falar, nossa, como o mercado subiu. Não, galera, na semana passada nós já tínhamos um sinal muito inequívoco, um sinal muito forte de que o mercado tinha todas as condições aí de continuar o seu movimento de alta, graças a esse sinal deixado aqui, que rompia toda essa região dos 84 mil pontos, que a gente já vinha conversando aí muito tempo, e eu coloquei para vocês como esse ponto sendo um ponto importantíssimo, que caso o mercado viesse a romper, daria mais gás, mais gasolina aí para o mercado continuar dentro do movimento de alta. Temos agora o que? Temos, se nós olharmos aqui na ponta do lápis, temos o mercado fazendo 1, 2, 3 semanas de alta. Essa alta já com movimento aí de cerca de 22%, o que já deixa desconfortável todo mundo que acaba esperando ou tentando apostar em um movimento de alta, pois o mercado já subiu muito, subiu em linha reta aí por 3 semanas. Olhando na análise mais macro, nós temos o quê? Nós temos aí as pessoas se dividindo no mercado entre os que acreditam no movimento de alta, aqueles que creem que muito por causa da liquidez jorrada aí no mercado por causa dos bancos centrais, também por causa da questão da taxa básica de juros que está em patamares mínimos, ou seja, aquela pessoa que há 2 anos atrás tinha lá no CDI da vida uma remuneração aí muito boa, uma remuneração de 10%, 12% ao ano, hoje vê essa remuneração aí em cerca de 2%, 3% ao ano. Normalmente essa pessoa vai o quê? Vai buscar um pouco mais de risco para remunerar a carteira dela, o que acaba trazendo mais dinheiro para o mercado de renda variável. Todos esses fatores acabam culminando com o quê? Com uma visão mais otimista, por uma visão mais bull do mercado, uma visão mais compradora do mercado. Essas pessoas acreditam no quê? Numa possível retomada do mercado até o topo anterior histórico, que é lá nos 119 mil pontos. Porém, nós temos aqueles que acreditam aí que esse movimento atual é um movimento de repique, que o mercado simplesmente estaria só corrigindo essa perna que foi após o crash, e que seria o movimento mais provável do mercado, seria esse daqui, voltando para a tendência de baixa, tanto no médio e no curto prazo, aí dando continuidade ao cenário mais vendedor. Isso também culminando com o quê? Com os efeitos aí próximos aí de segunda, terceira ordem, que seriam startados aí pela crise, pelo crash atual. Se nós observarmos dos dois lados, os dois lados têm um pouco de razão. E o bacana da análise técnica é o quê?
que nós não precisamos tomar partido de nada disso e simplesmente reagir aos sinais que o mercado está deixando. Então, como nós falamos na semana passada, o mercado deixando sinal de rompimento aqui, seria previsto uma continuidade do movimento de alta. Seria esperado, na verdade, um movimento de continuidade. E agora nós temos o quê? Eu vejo o mercado, sim, um pouco já sobrecomprado, chegando próximo à região de resistência importante, que eu posso colocar para vocês como essa região aqui, dos 100 mil pontos, que foi aqui esse topo anterior, rompido, que nós podemos marcar aqui. Também foi essa região de fundo respeitada aqui. Também temos aqui uma região importante, que é a região que toca lá os 105 mil pontos. Então temos essa região que também aqui tem um topo anterior rompido, um fundo respeitado. Então, galera, se eu pudesse resumir para vocês o que eu acho agora do mercado, eu falaria em uma coisa. Estamos em cima de uma região de resistência. Essa região pode ser contemplada pelos 105 até os 100 mil pontos. Então, toda essa região, lembrando que regiões não são um ponto específico no gráfico, mas sim uma região de resistência. O mercado já dá sinais de sentir essa região aqui, e isso fica claro se nós observarmos no gráfico diário. Notem que nós temos o quê? Nós temos já na sexta-feira o mercado fechando com um candle aí já de cunho mais vendedor, então a sombra superior aí bem nítida. Nós temos o que também? Se nós plotarmos no gráfico as bandas de Bollinger, nós temos o que? Nós temos o mercado simplesmente aí mostrando também o que? O mercado sentindo essa região, então o mercado aqui tentando ultrapassar a banda superior e deixando esse candle aí de sombra superior, um candle vendedor. Então, nesse cunho, toda essa visão, o que eu falaria para vocês que eu espero para a próxima semana seria sim uma força maior de venda aqui nesse ponto, ou o mercado ficando lateral, ou até mesmo deixando o candle vendedor. É muito importante agora o sinal deixado na próxima semana. Vamos observar o que o mercado vai fazer aí na próxima semana. Mas sim, é esperado, eu esperaria aqui um movimento aí lateral ou até mesmo de venda nesse ponto aqui dos 100 mil pontos, que o mercado respeitou e tende a respeitar para a próxima semana. Caso o mercado mostre mais força, rompendo aqui o ponto dos 97 mil pontos, nós devemos sim esperar aí uma correção aqui, continuada dessa correção em V acontecendo. Então, semana que vem continua sendo aí pontos importantes aí de observação dentro do mercado. Temos também o que? Temos a média de 50 períodos que passa aqui, que já está apontada para baixo. Então temos aqui também esse ponto como sendo um ponto importante, talvez aí de maior força de venda no nosso mercado. Então eu espero para a semana que vem um movimento mais lateral, maior força de venda sendo mostrada no nosso Ibovespa. Indo aqui para o Small, nós temos também o mesmo movimento aqui dentro do índice de Small Caps, mercado subindo aí muito forte, subindo sai cerca de 14%, um movimento muito amplo. Deixa eu pegar só aqui para mostrar para vocês. Então notem aqui, temos um movimento de 14% praticamente aí no mercado. Se nós pegarmos lá do fundo, até agora, o mercado já subiu aqui dentro do índice de Small Caps, quase 35%, então mercado muito forte, e começa a aproximar aqui de uma região também, uma região importante de resistência, marcada por esse topo rompido, e também aqui pela média de 50 períodos. Falando em força e olhando o mercado americano, nós podemos ver o quê? Nós podemos ver, isso sim é um sinal claro de força. Notem, galera, dentro do Nasdaq nós não tivemos aí mais crise, o mercado simplesmente rompendo o topo anterior histórico. Então aí muita força dentro das empresas de tecnologia no mercado americano. Temos o mercado aí rompendo e deixando uma sombra inferior. Isso dá um cunho aí de expectativa de continuidade desse movimento para as próximas semanas. Então, um mercado muito forte lá nos Estados Unidos. Olhando o S&P, nós temos aí o mesmo movimento, mas claro, aí sem o rompimento do topo anterior, mas por esse sinal deixado aqui, a expectativa sim do próximo ponto de resistência ser só lá no ponto do topo anterior histórico dentro do S&P. Temos no Dow Jones a mesma coisa, também o mercado aí já voltando para cima da média de 50 períodos, então o mercado americano simplesmente voltando para a tendência de alta. Então, impressionante esse movimento aí dentro do mercado americano. Nós podemos ver aqui através do IVVB 11, que espelha, e o ETF brasileiro que espelha
o S&P, aí o mercado fechando em queda, e aí vocês notam aqui que, horas, o mercado lá no S&P fechou em alta. Por que o IVVB fechou em queda? Porque o dólar, galera, o dólar caiu muito forte essa semana, então temos aí a correlação entre a Bolsa Americana e o dólar. Então aqui temos mais uma semana de correção dentro do S&P, a quarta semana já de correção dentro desse ETF. Eu ouvi também algumas pessoas falando essa semana e coisas colocadas aí na internet que agora o Brasil está indo muito melhor, o Brasil reagindo à crise muito bem. Esse movimento foi dado simplesmente no mercado global. O mundo inteiro praticamente foi partindo a precificar o risco com muito menor. Então o risco aí da crise futura, o mercado enxergando aí um bull market mais forte agora. Então se nós olharmos aqui, eu vou abrir para vocês agora, olhar todos os ETFs de algumas praças mundo afora, vocês vão observar o quê? Que como falamos na semana passada, esse movimento era um movimento sincronizado. Então não é só o Brasil que está subindo, não só são as ações brasileiras, mas o mundo inteiro nós temos aí um apetite maior ao risco. Notem, dentro aqui do EWZ, que é aí basicamente a nossa bolsa, o Ibovespa cotado em dólar, nós temos aqui aquele gap falado para vocês que era toda a cara, toda a pinta de um gap de fuga, como eu falei para vocês semana passada, e o mercado aí ativando esse sinal e subindo muito forte. Aqui temos a nossa bolsa em dólar subindo essa semana 15%, dando continuidade. E se nós olharmos aqui na simetria, nós temos só topo lá, aqui galera. Então nós teríamos topo aqui no mercado, só aqui ó, lá nos 48 dólares. Lembrando que o mercado agora está nos 31 dólares. Então temos aí um belo do upside dentro do mercado aqui, dentro do ETF brasileiro, do EWZ, um upside aí de 51%, claro, se o mercado continuar com esse fôlego, com essa força de alta. Aí olhando aqui rapidamente, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver que, olhem aqui o mercado russo subindo forte essa semana. Nós temos aqui a Índia também dando continuidade nesse movimento de alta. Chile também aqui rompendo essa região de resistência, continuidade de alta. Mesma coisa do Peru, olhando aqui também África do Sul. Notem como o mercado aqui está praticamente em uma sincronia. Então temos aí o apetite ao risco voltando em todas as praças mundiais. Então não é só um movimento aqui isolado do Brasil, mas sim um movimento aí de sincronismo mundo afora. Então notem aqui Suécia mostrando muita força, Alemanha voltando aqui para cima da média de 50. Temos mercados onde os ativos já começam a ser negociados acima da média de 50 períodos e outros mercados ainda em correção dentro de uma tendência de baixa, como é o caso aí do Brasil, como é o caso aí do Peru e todas as praças emergentes. Então podemos sim afirmar que o quê? Os mercados desenvolvidos, as praças mundiais de mercados aí de primeiro mundo, mais aí com uma força maior de compra, o mercado aí voltando com uma força maior. Notem aqui no caso da Espanha ainda não, né? Nós temos Itália também não, Grécia também não. Então temos só alguns países, na verdade, aí da Europa com uma força maior, voltando para cima da média de 50 períodos. Portugal chegando ali a tocar a média de 50 períodos. França também demonstrando muita força. Então vocês podem observar que o apetite ao risco voltou e voltou forte essa semana. Temos aí também um movimento importante no ouro essa semana. Vou colocar aqui para vocês, que está aqui. Deixa eu só colocar o computador para carregar aqui de novo, acabou a bateria. Pronto, problema resolvido. Vamos voltar à análise. Então, havia dito eu que o ouro, né, mostrando aqui um movimento corretivo essa semana. Então, mostra aí como os mercados mundo afora demonstrando mais apetite ao risco e deixando de lado aí a questão dos ativos com menor risco ou de mais segurança, como são conhecidos. Vamos olhar então aqui, voltar para a lista, olhar para finalizar o dólar. Então temos o que? Cadê o nosso querido dólar? Temos aqui no dólar, como foi dito na semana anterior, nós colocamos aqui o que? Eu falei para vocês que o dólar deixava um sinal muito relevante no gráfico mensal. Esse sinal aqui estava fora da banda, com um candle extremamente vendedor, que dava aí toda a pinta de um movimento mais corretivo no dólar. E é isso que acontece. Então temos o dólar corrigindo dentro de uma tendência de alta. Essa correção já vai para sua terceira semana e simetricamente olhando, nós temos só fundo lá no dólar, aqui ó, nos R$ 4,25, que foi o topo anterior rompido. Então
poderíamos sim esperar o dólar e buscar essa região, o que daria toda a continuidade. Então teríamos aqui bolsa para cima, dólar para baixo. Então um sinal aí de continuidade dentro dessa correção no dólar. Vamos ver aí como o mercado se comporta na próxima semana. E olhando aqui rapidamente o Bitcoin, temos o Bitcoin aqui consolidado, próximo a esse ponto aqui de teste, que é essa região aqui de resistência muito importante. Então atenção, galera, aqui no Bitcoin, caso esse ativo consiga romper essa região aqui, teria o topo aqui, mas um topo anterior simples aqui, e aí temos uma projeção muito forte de alta aí para o Bitcoin. Bom, então vamos falar agora Vou falar agora, na verdade, dos papéis, dos ativos que eu tenho em carteira. Essa semana foi uma semana, apesar do mercado subir forte, foi uma semana difícil, uma semana onde minha carteira rendeu quase no 0 a 0 com uma alta muito pequena, então sendo sempre transparente com vocês, então é muito fácil agora o pessoal aí colocar, nossa, como eu acertei aquele trade, olha como é lindo aquele movimento. Aí você vai olhar na prática, o sujeito não ganhou nada no ano inteiro, né? O sujeito não conseguiu se proteger quando tinha que se proteger. Então, sendo claro com vocês, a semana foi uma semana lateral dentro da minha carteira, e principalmente por quê? Principalmente aí pela queda aqui que nós tivemos em Magazine Luiza, que se tornou, depois da crise, o principal ativo dentro da minha carteira. Então temos essa semana o que também? Ativos que vinham performando muito bem ao longo dos meses aí que passaram, demonstrando fraqueza essa semana, porque o mercado simplesmente buscou ativos com maior risco, aqueles ativos que estavam lá embaixo, nas mínimas históricas, foi o que o mercado foi buscar essa semana, e eu vou falar para vocês já já sobre eles. Mas olhem aqui, temos em Magazine Luiza um movimento forte de queda, que invalida toda esse candle de alta que nós tivemos. Então temos aqui em Magazine Luiza o quê? Temos em Magazine um rompimento falso, e um rompimento de topo histórico falso. Então temos aqui esse movimento que foi dado, e o mercado simplesmente invalidando essa região, invalidando esse rompimento, o que pode sim trazer uma pressão de venda maior, caso esse candle aqui na próxima semana seja rompido, ou seja, essa mínima seja ativada na próxima semana, poderíamos ter aí um movimento mais forte de venda dentro desse ativo, sim, mas, novamente falando, é aí um ativo forte, é um ativo que performa ainda entre os mais fortes do Ibovespa no ano, então aqui seria natural também um movimento corretivo de mais 1-2 semanas, dando oportunidade aí para novas entradas, novos traders aí que não se aproveitaram desse momento. Olhando também num ponto mais positivo, podemos falar assim, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui uma barra vermelha, que se dá após de 1-2 semanas de alta, o que traria aqui também aí a oportunidade de quem não comprou colocar novas operações na carteira a partir do rompimento lá dos R$65. Então temos também essa semana uma semana importante de definição aqui dentro de Magazine Luiza. O fato é que no longo prazo, ativo continua dentro de uma tendência de alta, sem maiores novidades. Outro ativo que também não performou bem essa semana foi a SLC3. Aqui um exemplo claro de rompimento falso que aconteceu essa semana. Eu já tinha falado para vocês, olha aqui, esse rompimento está com toda a cara de ser um rompimento falso. O mercado aqui ativou esse sinal e corrige a 1-2, 3 semanas. Chega próximo agora da média de 10 períodos. Vamos ver aí se o mercado consegue respeitar essa região como região de suporte. Se não, fato é que o mercado só tem fundo em SLC3 aqui na região dos R$19,22. Mais um ativo que corrige dentro da minha carteira essa semana é a BTOW. Então temos aqui ativo depois desse rompimento ficando 1-2, 3, 4 semanas de lado. Então aqui nitidamente nós temos nesse ativo uma consolidação marcada por essa marca aqui, o que também dá aí uma possibilidade dentro de um ativo que é sim um dos ativos mais fortes nesse momento do mercado, de alocar risco caso o mercado consiga romper essa região aqui de resistência dentro de BTOW 3. Agora vamos falar da parte boa, né? Vamos falar dos ativos que seguraram a onda e conseguiram segurar pelo menos o retorno da carteira no positivo essa semana. Então eu vou falar para vocês aqui de Via Varejo, e Via Varejo mais uma forte semana de alta, mais uma semana aí onde o mercado faz um movimento de cerca aí de quantos por cento? Vamos pegar aqui e dar uma olhada.
mercado aí fazendo um movimento aí de mais de 20% de alta e indo lá tocar o quê? Tocar a região de topo também anterior, que está aqui nos R$ 16,76, mercado corrigindo e voltando aí em V dentro de via varejo, muito forte esse movimento dentro desse ativo, aí o ativo que vem segurando a onda nas 2 últimas semanas. Mais um ativo que eu falei para vocês aqui, poucas pessoas aí olhando esse ativo no mercado, que é a Local Web rompendo essa região aqui de resistência e já a segunda semana em alta, então mercado aí com muita força nesse rompimento. Temos o ativo trabalhando em topo histórico, então muita força dentro de Local Web. E outro ativo que eu aloquei risco essa semana, como falado para vocês na semana anterior, foi a Camil. Camil, falei para vocês dessa barra vermelha, que poderia ser uma barra vermelha ignorada, e é isso que o mercado faz essa semana. O mercado rompe essa região dos R$ 10,44 e vai embora, né? Um movimento muito forte também aí em Camil. Temos em Camil rompimento de topo histórico, então ativo também aí mostrando muita força. Mais um ativo que eu aloquei risco essa semana. Esse daqui foi um ativo aí que eu aloquei mais pelo gráfico diário do que pelo gráfico semanal, fugindo um pouco aí do sistema, mas aloquei meio risco dentro desse ativo, que é a Card System, galera. Então na Card System eu vi essa semana o ativo consolidando aí por 1, 2, 3, 4 dias, na verdade aqui nós temos. Nesse rompimento aqui dos R$ 12,55, eu coloquei aqui a minha posição de compra, o stopzinho aqui abaixo dos R$ 11,76. O mercado até chegou a subir, mas deixa um candle aí também de dúvida essa semana. Aqui temos em Card System 2 pontos importantes, que são essas resistências aqui nos 13,70 e também lá nos 15,75. Porém, o ativo estava demonstrando muita força, eu resolvi alocar meu risco dentro dele. Então são esses os papéis da minha carteira. Posso falar também de Prio, que foi mais um ativo que eu chamei a atenção de vocês. Prio fazendo um movimento muito bonito aqui no sistema direcional que eu opero. Então notem aqui essa perna que já vem desde aqui até lá em cima, subindo aí cerca de 75%, após fazer essa perna de queda aqui que foi de 80%, e após uma perna de alta que foi de 211%. Então, Prio 3, um ativo muito bom para ser operado aí nos gráficos mais curtos, nos trades mais direcionais. Mesma coisa como a CSNA3, também movimento muito bacana essa semana de alta. Na verdade, essa semana o mercado aqui até deixa um candlezinho aqui de dúvida essa semana, mas o ativo sobe desde o último fundo até agora cerca de 44%. Então, 2 gráficos muito legais de serem operados. Mas vamos voltar aqui para os destaques. E agora eu vou falar para vocês dos ativos que me chamam a atenção. E aqui eu tenho que dividir em 2 tipos de destaques. Vou falar para vocês dos ativos que me chamam a atenção, mas também não dá para não falar dos ativos que subiram e subiram muito essa semana. Então, dentro do meu modelo, dentro do jeito que eu opero, dentro do meu sistema, eu vou falar para vocês dos ativos que me interessam, de alguma forma ou outra, não seja para observação, seja para talvez alguma alocação de risco. Começando aqui a falar de VEG. VEG que nessa semana, faz uma semana que tenta se livrar de toda essa região de resistência que nós temos aqui e dá toda a pinta aí também de VEG buscar o topo histórico. Então tem aqui em VEG, VEG, cara, é difícil achar um ponto de compra em VEG, é difícil achar um ponto ideal de entrada aqui, eu não consegui ainda encontrar esse ponto. Minha expectativa com esse sinal seria de VEG vir a tocar aí a região dos R$50 e deixar aqui talvez uma barra vermelha ou 2 semanas de correção para aí sim eu poder alocar o risco aí dentro de VEG. Chamei a atenção de vocês da Kepler na semana que passou e Kepler novamente aqui subindo, tocando o topo anterior histórico. Então não guardem esse ativo também demonstrando muita força, com simetrias bonitas abertas aí. Temos aqui a Minerva. Eu sigo ainda observando a Minerva. Minerva que se torna bem interessante, pois temos aqui 1, 2, 3, 4 semanas de correção. Próximo, talvez, de um rompimento aqui, que seria um rompimento bem interessante de ser operado em BIF3, que é a Minerva. Então, mais um ativo que fica na minha lista de observação. Temos aqui Sinqia. Sinqia, sim, essa semana deixa aqui uma semana de correção. Aqui Sinqia, bem próximo desse rompimento aqui dos 22,72.
Aqui poderia sim, até essa próxima semana, mover o stop para cá, o que diminui muito o nosso stop. O grande problema em si é que também é um ativo muito volátil, então sempre é difícil de colocar stop dentro desse ativo. E eu observo bem aí esse rompimento aqui em Sinqia. E por último não, tem mais alguns ainda para falar para vocês. Temos a Lame, que é a Lojas Americanas. Olhem como foi sacana esse ativo aqui, que rompeu aqui essa barrinha vermelha, estopou e agora o ativo vai 2 semanas de alta. Sente a região de topo anterior rompido, é o topo anterior, que é essa região aqui, que eu já havia falado para vocês, que seria uma região importante de resistência. Essa semana nós temos o ativo aí sentindo essa região. Então vamos observar aí também nas próximas semanas como esse ativo se comporta. E eu vou falar aqui agora para vocês de uns ativos exóticos. Sim, os ativos aí que muita gente gosta, muita gente não gosta, mas são ativos que estão demonstrando aí sinais interessantes. Eu vou começar aí por Forjas Taurus, que mudou até de nome, agora é a TASA4. Forjas Taurus rompe essa região com candle muito forte. Temos o ativo aí em uma tendência de alta. Temos essa região de topinho aqui, que é um topo simples, aqui outro topo simples e aqui mais um topo simples. Então temos aí o ativo demonstrando muita força, rompe essa região, mas agora não dá para fazer muita coisa, então eu esperaria aí talvez o ativo corrigir aí por mais 1 ou 2 semanas para alocar risco. Temos aqui esse ativo que é a PNVL3 de MED SA, também mostrando um candle de força, ativo em uma tendência de alta, uma tendência bem forte de alta. Notem, desde esse fundo até o topo ali nós temos um movimento aqui de 164% em 1 ano e meio. Deixa um candlezinho aqui, que é um candlezinho que no diário, se vocês observarem, rompe essa regiãozinha aqui de resistência. Então nós podemos falar que aqui tivemos um rompimento essa semana. Daria até para colocar aqui um startzinho de compra nos 25,92, stop aqui nos 22,92, para tentar buscar alguma coisa dentro desse ativo que é a DMED SA. Lembrando que são ativos aqui com uma liquidez menor, também ativos aí mais exóticos, então aqui o risco deve ser muito bem controlado dentro desses ativos. E temos por último aqui a ADHM3, que é a Advanced Digital Health Medicina, também era um ativo aí que pouca gente ouve falar, um ativo bem desconhecido, com uma liquidez bem baixa, mas também deixa um sinal bem bacana. Esse ativo que chegou a subir só nesse candle aqui, para vocês terem uma ideia, 151%, então é um ativo muito volátil. Eu estou de olho aqui para o rompimento dessa região, que é uma região com 2 toques, um ativo cotado em baixo valor nominal, então aqui vale toda a perícia, toda a tranquilidade para tentar operar um ativo desse, que aqui vale ressaltar o quê? Que a análise técnica é formada, os sinais são dados pela certeza, pela decisão dos players. Então, quanto mais liquidez nós temos num ativo, mais convicto é aquele sinal. Nesses ativos aqui, nós temos liquidez muito baixa, então os sinais são mais desconfiados. A gente pode desconfiar muito mais desses sinais dentro desses ativos, mas vale toda a atenção, toda a questão aí de observação dentro desses ativos. Bom, esses são os ativos que eu coloco como destaque essa semana. Vou falar para vocês agora dos ativos que o mercado simplesmente mostrou força essa semana, os destaques realmente de fato dessa semana. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu já vinha falado para vocês há muitas e muitas semanas. Eu vou colocar aqui um rastreador, que já está aqui configurado, e colocar aqui na performance semanal. Se vocês olharem essa semana, olhem os ativos, galera, que subiram essa semana. Nós podemos falar aqui, ó, Banco Pan subindo 60%, Gol, olhem a Gol subindo 55%. Então a Gol, que era há 2 semanas atrás um dos ativos mais fracos do mercado, essa semana aí sobe cerca de 55%. Notem o que eu falei para vocês há algumas semanas, que nesses momentos após um crash, após uma volatilidade tão alta, é sempre mais complicado, é sempre mais difícil operar esses ativos na venda. Então, eu não recomendaria a venda para ninguém e também fiquei muito desconfortável de fazer qualquer venda nesse momento. E tá aí o motivo, né? A Gol subindo 54%. Esse movimento,
ao meu ver, se dá muito mais por um short squeeze, por um fechamento de posições vendidas de quem estava apostando na queda desse ativo do que maior força de compra mesmo dos players. Então, uma porrada dentro desse ativo que estopa todo mundo que estava apostando na venda. Então, temos aí um sinal importante. Temos um pivô de alta aqui em Gol, dentro de um sinal forte como esse. Então, notem aí a força desse ativo nessa semana. Olhem outros aqui, podemos falar de Azul também, o mercado vinha precificando muito mal esse ativo e temos essa semana o quê? O mercado com uma força muito grande, o mercado subindo aí cerca de 48%. Própria Smiles também, olha lá, Smiles rompendo também essa semana com um candle de 46%. Outra que estava, vira e mexe, estava na nossa lista, era a CVC, também a CVC subindo aí mais de 40% só essa semana. Faltou só a IRB, né, aqui, que eu acho que já vinha na nossa lista. Aqui, ó, Lilis, que eu também cheguei a falar para vocês algumas semanas atrás, subindo 37%. Então, muito movimento. Esse movimento, na verdade, aí pega todo mundo que estava tentando vender ou estava com posições vendidas com a calça na mão, né? Então, obrigado a estopar, obrigado a fechar as posições, porque de um dia para o outro o mercado sobe aí 20%, 30% e não dá para ficar com posições vendidas dentro desses ativos. Então, um movimento que vem a corroborar com todos os movimentos que eu já vi em quedas anteriores. Então, sempre quando nós temos um crash como esse daqui, no período de repique, no período de recuperação, é muito comum nós observarmos os ativos que estavam caindo muito forte darem repiques como esse de 30%, 40% em uma semana. O que não desfaz a tendência de baixa desses ativos. Então, sim, em Gol, temos aqui uma nítida tendência de baixa de longo prazo, esse movimento sendo apenas um repique, a mesma coisa aqui em CVC, tá? Então, muita atenção, principalmente a quem tem operações aí vendidas no mercado. Deixa eu olhar, eu falei da IRB, eu nem vi ela aqui, deixa eu ver se ela fez um movimento também forte essa semana. Aí, cadê? Aqui a IRB. IRB também, ó, essa semana aqui a IRB subindo aí cerca de 31% de alta, então foi comum, e notem como o mercado essa semana precifica muito forte os ativos que estavam lá nas suas mínimas. E vamos falar por último, então, agora aqui, galera, na verdade, destaques não, vamos falar agora dos ativos aí mais líquidos, dar uma olhada aí nos ativos, principais ativos do nosso mercado. Começando aqui, falar de Petrobras. Temos em Petrobras o mercado fechando aquela região de gap que nós havíamos conversado aqui. Eu falei para vocês já algumas semanas atrás que o mais provável, mais esperado seria o mercado fechar essa região aqui de gap. E notem lá, olha o que aconteceu. O mercado simplesmente vai lá e deixa aqui, após fechar esse gap, uma sombrinha inferior. Então temos o mercado aqui cumprindo esse objetivo esperado dentro de Petrobras. Nos bancos, temos os bancos aí ameaçando romper ou até rompendo essa região de consolidação. Então temos aqui, olhem só, Bradesco. Bradesco aqui foi lá, toca a região dos R$ 22,20, que era essa região de topo aqui, e deixa uma sombrinha, só viola essa região aqui de consolidação. Também um sinalzinho aí importante. No diário temos até o mercado fechando fora da região, um candle vendedor, o que daria toda a pinta no mercado fazer isso aqui, ó, na próxima semana, voltando a buscar aqui a região dos R$ 16,58 aqui, operando dentro de todo esse retângulo é foda, né? Retângulo. Temos em Itaú já mostrando mais força. Belo rompimento aqui nós temos em Itaú, rompendo essa região. Banco do Brasil também rompe com força essa região. Vamos ver a Ambev aqui voltando para aquela região importante, região que a gente havia falado aqui atrás, que era a região de importante suporte em Ambev, que não sei por que sumiu, mas vamos colocar aqui de novo. Olhem só, o mercado chega a passar para baixo, fica aqui lateralizado algumas semanas e pega também todo mundo que estava apostando aqui na venda em Ambev no contrapé, mostrando um candle de força essa semana. Vamos ver Cielo dando continuidade, aquele repique que nós havíamos conversado aqui há algumas semanas. Natura já num contexto mais favorável, Natura aí operando em tendência de alta já, o mercado essa semana confirma esse candle aqui de retomada.
Olhando Vale chegando naquela região aqui de topo anterior, também nada a ser feito nesse momento em Vale. CSN eu já falei, no momento aqui em CSN um gráfico todo esquisito, né? Dando mais oportunidades no gráfico diário do que simplesmente no semanal. Olhando aqui os Minas sim, continua num repique forte, aqui também toda a cara de uma volta em V aqui, né? Um movimento forte também em Usiminas. Temos aqui, ó, só topo agora em Usiminas, só lá nos R$ 11,23. Gerdau também. Aqui Gerdau simplesmente ignora essa região que foi fundo aqui, o mercado perfura ela e volta. Também aqui pegando também todo mundo no contrapé que vendeu aqui nessa região. Notem como as vendas também falharam aqui nesse tempo, né? Depois do movimento de crash que nós tivemos, todas as vendas aqui falharam. Então mostra muito aqui do que? Da galera fechando as operações, encerrando as operações vendidas, o mercado aí demonstrando maior força dentro desse repique. E acho que é só, acabou, né, galera? Então voltamos aqui para o Ibovespa. Então tivemos aí uma baita análise, olhamos aí vários ativos, o mercado aí mostra mais uma semana de força, em cima de uma região aí que já dá toda a pinta de ser uma região aí de cansaço do mercado. Então vamos ver para a próxima semana quais são os sinais deixados aí para o nosso mercado. Essa semana o que me chama a atenção de fato é a Sinqia, que eu falei para vocês, cadê ela aqui? Tá aqui, então me chama bastante atenção a Sinqia e também me chama bastante atenção a Minerva. É isso, pessoal, então fico por aqui, um forte abraço para vocês, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Um abraço!